Quantos planos você fez em 2024? Começou 2024, falou: esse ano eu vou emagrecer, pastor. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano vai ser o ano que eu vou ser do reteté, eu vou parar. Tem crente que fala assim: esse ano eu vou ser do reteté. Esse ano eu vou orar mais, vou jejuar mais, eu vou ser um melhor pai, uma melhor mãe, eu vou ser melhor filho, eu vou abandonar um hábito antigo, eu vou tentar incluir um hábito novo. E a gente começa, faz 1, 2, 3 meses, e depois a gente abandona e não começa, e não continua, não consegue concretizar aquilo, porque isso é do homem. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Eu venho meditando nesta carta do apóstolo Paulo já há alguns dias, e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado em meu coração com vocês. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Eu acredito que, independente da versão, não muda muito, mas eu quero ler com vocês a que nós temos na projeção. 1,6 diz: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Graças a Deus. Vamos ler comigo? Você consegue ler comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Jesus, graças a Deus. Diga comigo: aquele que começou a boa obra, põe a mão no coração e diga: em mim há de concluir. Graças a Deus. Nós estamos no março da confiança, né? Março da confiança. E a confiança, ela, em algumas áreas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Cristo. E quando a gente fala de obra, precisa haver de fato muita confiança. Eu não sei vocês, eu não sei se alguém já fez alguma obra pequena ou grande. Ela exige muita confiança. Para quem está no grupo da igreja, como disse a diaconisa Daiane, eu postei foi ontem ou hoje, acho que foi hoje, né? O estado, um avanço da obra ali da nossa igreja no Matão. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, e eu estava falando com o locador, ele ficou preocupado, porque quando eu cheguei, estava muito bagunçado, irmã Cléo, piso arrancado, não tinha forro. Aí eu subi na parte superior, que é onde vai ser o nosso kids, também não tinha forro, as portas, tudo, pensa num negócio tudo bagunçado. E ele olhava para mim e falava assim: não, fica tranquilo, isso aqui vai ser tudo arrumadinho, vai ficar tudo bonitinho. E eu falei: fique em paz, tá tranquilo. E a gente vai criando uma certa maturidade, vai criando uma certa experiência, porque a gente vai fazendo algumas obras. A empresa que eu trabalho, nós fechamos um contrato em São Paulo, num prédio que está há mais de 20 anos abandonado, numa área periférica. E quando a gente chegou lá, nós olhamos aquele lugar, pensa num lugar que é assombroso. Parecia um castelo mal assombrado, aqueles abandonados, uns labirintos, sem energia, gente. Imagina um lugar sem janela, sem energia, uma escuridão. E aí a gente pegou a lanterninha do celular e olhando, de repente a gente dá uma baixada, porque passava um morcego voando. Irmã Cléo, pensa num negócio tenebroso, terrível. Aí a gente foi lá, mas a gente foi com um engenheiro e um arquiteto, 2 pessoas junto, e uns meninos que eu olhava, falava assim, eu olhava para minha barba branca, olhava para aqueles 2 garotos e falava: meu Deus, será que vai sair alguma coisa boa daí? E no final das contas, os garotos também com o celular, e clareia aqui, e pega a trena daqui, mede dali, mede de lá, e faz. E você olha assim a realidade, você fala aqui: será que vai sair alguma coisa boa daqui? Mas na cabeça do engenheiro,
na cabeça do arquiteto, a gente vê tudo quebrado, sem energia, inabitável. Mas quando ele está ali medindo, quando ele está usando a lanterninha do celular, a mente dele, a cabeça dele já está visualizando uma obra pronta. Só que a gente do outro lado, que não tem a mesma informação, o mesmo conhecimento, a gente fica com medo. Mas no final das contas, passado alguns dias, eles mandaram um vídeo em 3D. Eu até compartilhei eu acho que foi com o presbítero Lincoln, ou foi com o pastor Weto, com alguém eu compartilhei um vídeo dessa obra de São Paulo. E quando você olha, é um vídeo, uma estrutura linda, maravilhosa. E você olha assim, como é possível isso aqui ficar pronto desse jeito, sendo que quando você chega lá, tem até morcego, você se perde nos caminhos, nos labirintos. É porque o construtor, o arquiteto, o engenheiro, ele sabe fazer e ele sabe realizar aquilo que a gente às vezes não sabe fazer. E é exatamente assim que nós muitas vezes estamos diante de Deus. Nós olhamos o nosso estado atual, nós olhamos o estado atual da nossa casa, o estado atual da nossa família, o estado atual da nossa vida financeira, o estado atual das nossas emoções. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê como a gente vê. Ele olha com o olho de quem já sabe a matéria-prima que ele tem nas mãos. Ele olha para a gente, ele já sabe o conteúdo que ele tem nas mãos. Ele sabe o que você pode chegar a ser e a fazer quando ele coloca as mãos para operar. Quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, aos filipenses, é uma história extraordinária, porque entre o ano 40 e 50, quando Paulo esteve na cidade de Filipos, está relatado lá no livro dos Atos, no capítulo 16, a partir do 16. A história de Paulo com essa cidade, com esse povo, com essa igreja, é uma história marcada por algo que não deveria ser uma coisa boa. Primeiro, que Paulo não queria ir para essa cidade. Capítulo 16 começa dizendo que ele estava tentando fazer uma viagem diferente, e o Espírito Santo impediu ele de todas as maneiras que ele fosse para o lugar que ele queria ir. E à noite, num sonho, ele viu um macedônio gritando, chamando e falando: atravessa a Macedônia. E ele disse que ouviu a voz do Espírito Santo. Toda a turma que estava com ele falou assim: não vai para lá não sei o que. E ele não insistiu e foi. Chegou lá, ele primeiro conheceu uma mulher num lugar onde os judeus se reuniam para poder falar das escrituras judaicas da antiga aliança. E ele conhece essa mulher ela acreditava, e ele ministrou a graça, o evangelho, e ela se converteu. Logo ela levou para a casa dele Paulo e Silas, e começa-se ali uma igreja. Então a conversão veio por uma mulher vendedora de púrpura, uma mulher da alta classe social, e Paulo começa a pregar o evangelho nessa cidade de Filipos. E logo depois disso, ele pregando, uma mulher conhecida como pitonisa, ou como uma mulher que adivinhava, começou a seguir ele. Paulo e Silas seguido por essa mulher, e a mulher: não, isso aí é verdade mesmo, esse aí é o Deus verdadeiro mesmo, esse testemunho é verdadeiro. E Paulo percebeu que estava esquisito aquilo lá, porque às vezes nem tudo que concorda de verdade, às vezes é só uma estratégia do inimigo. E aí Paulo percebeu que era uma estratégia do diabo. Aquela mulher tinha um espírito nela ali, e ele expulsou aquele espírito, repreendeu, a mulher ficou livre. Só que ela ficar livre é uma escrava. Veja, olha o que o evangelho faz. Ele chega, ele prega o evangelho, uma mulher da alta classe se converte, e logo em seguida uma escrava que tinha a sua habilidade, mesmo que demoníaca, era usada pelos seus proprietários. Quando aquela mulher fica livre, os seus proprietários pegam, lançam a mão de Paulo e Silas, açoitam eles, levam eles para a prisão, colocam os pés e mãos nos troncos, e eles ficam presos, com açoites, aprisionados, e fazendo o bem, libertou uma mulher.
E eles agora estão lançados na prisão. E agora, lançados na prisão, com os seus corpos machucados pelos açoites, presos em um tronco. E eu fico pensando, o que pode se passar na cabeça de alguém que ouviu a voz de Deus, e que ele saiu numa missão, não era a missão que ele queria. Quantas vezes nós estamos fazendo algo que não é aquilo que queríamos fazer, mas ele ouviu a voz de Deus e foi à Macedônia, e ele prega o evangelho, uma mulher se converte, ele prega o evangelho, liberta uma mulher, e por causa disso agora ele está preso, aprisionado, machucado, está sofrendo. Quantas vezes nós tomamos a decisão direcionada por Deus e sofremos com essa decisão? Ela dói, ela nos coloca numa condição de repensar aquilo que estamos fazendo, ela nos coloca numa condição de repensar se o que eu estou fazendo vale a pena por mim. E Paulo está com Silas preso, ainda não alcançou o macedônio, não realizou aquilo que ele viu em sua visão, e ele está fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Qual é o seu posicionamento diante de situações como essa? Como você se posiciona diante de Deus quando você está numa condição de dor e sofrimento, ou numa situação que não é aquilo que você gostaria de estar, mas está fazendo a coisa que Deus quer que você faça? Qual é o seu comportamento? Porque Paulo, nessa condição, e Silas, confiava tanto naquilo que Deus tinha a respeito deles, e na missão que Deus havia dado a eles, porque mesmo presos, mesmo açoitados, reclusos da sua liberdade, a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Eles cantavam louvores ao Senhor, na dor, no sofrimento, na reclusão, em fazer aquilo que eles não queriam fazer de fato, mas estão fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Então eles estão cantando, e quando eles estão cantando, Deus vai usar o sobrenatural. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você confiar, Deus vai fazer com que o sobrenatural aconteça, para que as coisas que Ele tem a seu respeito possam ser realizadas. Aquilo que Ele tem ao seu respeito, se da maneira natural não acontece, ele saiu de maneira natural pregando. Ele pregou, a Lídia se converteu. Ele pregou, liberou e libertou aquela mulher. E agora ele está preso. Agora toda a condição natural acabou. Mas Deus vai usar o sobrenatural. Deus vai usar o sobrenatural. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa noite? Se você continuar confiando, mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo no sofrimento, mesmo nas situações que saem do seu controle, se você continuar confiando, adorando a Ele, Deus vai mover o sobrenatural para liberar sobre a sua vida, e os planos de Deus vai se cumprir na tua história. Oh glória! Ele está orando, cantando à meia-noite, e a Bíblia diz que um tremor aconteceu. Um tremor aconteceu. O tremor agora não é aquilo que ele pode controlar. Diga comigo assim: eu não posso temer o incontrolável. Pode ser mais forte, diga: eu não posso temer o incontrolável, porque o incontrolável para mim está no controle daquele que conhece a minha história. Aquilo que é incontrolável eu não consigo controlar. Ele não conseguiu escapar das mãos dos donos da pitonisa. Ele foi lançado na prisão. Ele não conseguia controlar se havia um terremoto ou não. Ele não conseguia controlar se a porta ia cair, se ia cair o teto em cima dele ou não. Ele não conseguia controlar nada disso. Mas isso nunca fugiu dos controles da mão de Deus Todo-Poderoso, que conhecia a história dele e que também conhece a sua história. Aquilo que é incontrolável para você, que pode até te colocar medo, não é incontrolável para Ele. Não é. Põe medo, pastor. Eu morro de medo, gente. Terremoto essa semana. Alice, para frente aquela menina.
falou assim: papai, o senhor ficou com medo na roda gigante? Eu falei: fiquei. Aí ela olhou para a mãe dela, falou: mamãe, você também tem medo de roda gigante? A mamãe falou: também tem. Ela falou: só eu que não tenho medo. Eu falei: filha, depois que você fica velho, algumas coisas que você não tinha medo, você passa a ter. Você perde um pouco daquele espírito de aventura, né? Algumas coisas fogem do nosso controle. E eu olho para Paulo escrevendo agora, 20 anos aproximadamente depois, para a igreja de Filipos. 20 anos depois aproximadamente, ele está escrevendo para uma igreja, que a história dele naquela igreja, a primeira igreja que ele fundou na Europa, aquela igreja, a história dele, a relação dele com aquela igreja foi construída a partir de uma prisão, de um sofrimento e de uma dor. Mas uma igreja ficou fundada, e o que Deus colocou no coração dele em sonho, antes dele ir para a Macedônia, antes dele ir para Filipos, Deus realizou. E agora, 20 anos depois, ele está numa prisão em Roma, entre 60 e 62, na sua primeira prisão em Roma, e ele está preso, e ele está escrevendo para uma igreja que vivenciou um dia que ele esteve preso lá também, e ele está dizendo para aquela igreja: fica tranquila, porque aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que começou a boa obra, da mesma maneira que ele entregou algo para mim quando eu ainda não conhecia essa cidade, da mesma maneira que eu ainda não conhecia o que ele ia fazer, ele já conhecia, ele já sabia o que iria fazer. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Oh glória! Oh glória! Você pode levantar sua mão direita assim e falar: eu sei que ele vai cumprir os seus planos ao meu respeito, e tem tempo determinado. Ele não é arquiteto que começa e abandona a obra, não. Ele é o arquiteto que começa e tem tempo para terminar. Ele nunca começa um projeto. Ele nunca começa um projeto. Porque eu conheço umas obras também, gente, de uns engenheiros também. A gente fechou um contrato com uma empresa em Indaiatuba. Oh, obra danada. O projeto ficou lindo em 3D. Mesma coisa, a expectativa foi a mesma. Só que para poder começar a andar, passaram 3 empresas de engenharia. A obra começava, o engenheiro com a equipe dele, por algum motivo, e a gente desconhece, porque era um acordo entre o proprietário do prédio e a empresa de engenharia, trabalhava um mês e não andava, e desistia. E sabe o que é? É frustrante isso. Talvez você já teve uma obra em casa. Quem já teve uma obra em casa que o pedreiro começa, ele para o seu serviço? Tem pedreiro aqui? Se tem, não se manifeste. O bendito, ele começa e ele acerta com você, e ele fala: eu vou fazer aqui, é 1 semana de serviço, é isso aí, entendeu? Vou fazer para você. Você vai lá, compra o material, você compra o material, você se organiza, você faz todo um planejamento na sua cabeça. Nossa, vai ficar lindo. Principalmente se for final de ano. É pro final de ano, para a família vir, para o churrasco acontecer, para fazer a festa da virada. Aí você contrata o pedreiro em outubro. Entendeu? E aí dá 1º de janeiro, você ainda está ligando para ele: pelo amor de Deus, termina a minha obra, termina, arruma mais alguém e termina a minha obra. Eu passei por isso, nós passamos por isso durante meses, até a gente decidiu tomar uma decisão, falou: a gente vai para cima, vamos botar a pilha nessa turma até esse negócio ficar pronto. Por que essas coisas acontecem? Que algumas obras, elas são inacabadas, porque são obras que dependem do homem.
Diga comigo: toda obra que depende do ser humano corre o risco de ser inacabada. Vamos de novo: toda obra que é executada pelo homem corre o risco de ser inacabada. Eu tenho certeza que muitas vezes você pode ser que algumas coisas você começou e você mesmo não conseguiu terminar. Quantos planos você fez em 2024? Começou 2024, falou: esse ano eu vou emagrecer, pastor. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano vai ser o ano que eu vou ser do reteté, eu vou parar. Tem crente que fala assim: esse ano eu vou ser do reteté. Esse ano eu vou orar mais, vou jejuar mais, eu vou ser um melhor pai, uma melhor mãe, eu vou ser melhor filho, eu vou abandonar um hábito antigo, eu vou tentar incluir um hábito novo. E a gente começa, faz 1, 2, 3 meses, e depois a gente abandona e não começa, e não continua, não consegue concretizar aquilo, porque isso é do homem. Porque isso é do homem. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, ainda em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Capítulo 2, versículo 13. Se puder a mídia me ajudar, coloca aí. Olha lá, vamos lá, isso mesmo, pode pôr essa versão. Veja comigo no telão, não deixa escapar, volta isso. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua vontade. Eu quero que você leia comigo de novo esse texto, vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia! Quando nós pegamos as obras que precisam ser realizadas em nós e tiramos das nossas mãos e colocamos nas mãos de Deus, porque eu entendo que toda obra que está nas mãos dele, é dele o querer e é dele o realizar. Quando está nas minhas mãos, corre o risco de ficar uma obra inacabada. Mas quando está nas mãos dele, oh aleluia, eu não sei qual é a obra de Deus que Ele precisa fazer, que Ele prometeu na sua vida, na sua história, na vida da tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, a sua vida financeira. Eu não sei os sonhos que Deus colocou, porque Deus é quem produz o querer, é Deus que coloca, é Deus que planta semente, é Deus que coloca o desejo em nosso coração. Mas tem coisas nas nossas vidas que o realizar é somente dEle. Tem ambientes que Deus nos coloca que não adianta o nosso network. Tem realizações nas nossas vidas que não depende do meu currículo, não depende da minha capacidade, depende do querer e do realizar porque é dele. Às vezes a gente fica brigando: eu vou fazer, mas você não tem competência para isso, e aí fica uma obra inacabada. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: aquele que começou a boa obra é fiel para poder completar ela. Ele me trouxe aqui para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã, Ele não é um Deus de obras inacabadas, porque é Ele que coloca e planta semente no nosso coração, mas o realizar também é dele. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele foi por causa de uma visão em sonho, e ele pregou, se converteu a Lídia, ele pregou, libertou a Pitonisa, ele foi preso, mas ele cantava, orava, adorava a Deus, as prisões foram abertas, e o macedônio foi alcançado. O querer foi de Deus, e o realizar também foi de Deus. Eu preciso confiar no querer dele, e também preciso confiar no realizar dele. É que nós perdemos a confiança e queremos realizar a gente mesmo com as nossas próprias mãos. É a gente que quer fazer, e quando a gente faz, a gente corre o risco, e na maioria das vezes, em algumas áreas, a gente corre o risco de falhar. O problema é que às vezes nós queremos ver o processo todo.
A gente quer ver a obra final. A gente não confia no processo de Deus. A gente não confia na estrutura que Ele criou. E a gente precisa confiar no processo dele. A gente se preocupa com a chegada, a gente se preocupa com o resultado final. A gente se preocupa com um vídeo em 3D e quer ver aquilo. Mas Deus muitas vezes não nos levou ainda para esse momento, mas Ele está trabalhando nas nossas estruturas. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual é o estado da obra de Deus sobre você. Você pode até não estar vendo nada, você pode até não estar vendo a obra final, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a sua vida, Deus está trabalhando o seu coração, Deus está trabalhando as suas estruturas. E talvez Deus esteja trabalhando até no ambiente que você está. O ambiente que Paulo estava em 2 ocasiões em Filipos, e para Filipos era um ambiente de prisões. Deus estava trabalhando nas prisões para poder alcançar vidas, transformar vidas, salvar vidas. Deus vai usar os momentos de dores que você está vivendo. Deus vai usar os momentos de lágrimas, de desafios extremos na sua vida. Talvez você chorou, talvez até pensou em desistir, mas Deus está dizendo: eu estou trabalhando nessa situação. Você não está vendo, mas eu estou fazendo algo que você não vê. Você não vê, mas Ele está fazendo. Cantarabá, suriandarabá, canchuramandarabás. E às vezes a gente não tem coragem de dar um passo de fé. A gente não tem coragem de fazer algo que está fora do nosso roteiro. Mas não foi isso que eu aprendi, pastor. Não é assim que a experiência, não é assim que os resultados, os números funcionam. Ainda bem que a Bíblia, que é o nosso manual de regra, de fé e prática, diz que o crente não vive pelo que vê, o crente vive pela fé. E a fé é a expectativa daquilo que ainda não é real, mas a gente espera que seja real. Então às vezes a gente precisa dar um passo fora do roteiro convencional das coisas. Às vezes a gente precisa dar um passo fora da normalidade. Se nós fôssemos olhar as finanças da igreja, ainda bem que os tesoureiros nem estão mais aqui, mas fazer aquela reforma, poder pagar aquele aluguel, se nós olhássemos a condição nossa hoje, nós não íamos fazer. Nós íamos ficar no nosso canto aqui fazendo manutenção. Mas na nossa reunião nós dissemos: nós não seremos mais uma igreja que faz manutenção, nós seremos uma igreja para avançar. Em nome de Jesus, nós vamos desafiar aquilo que é normal, aquilo que todos dizem que 2 mais 2 é 2, mas na matemática de Deus, Ele muda as coisas e as coisas acontecem. A física normal diz que se você pisar um corpo mais pesado que o outro corpo, vai afundar. É isso que a física diz. Pois é, o Pedro andou sobre as águas. Isso a física não explica. O Josué orou, falou: Senhor, a gente ainda não terminou, dá um jeito aí. E aí alguns dizem: ele parou o sol. Ele não parou o sol, não. Ele parou todo o sistema solar. Deu uma pausa aí. Por quê? Porque Josué, ele pediu um tempinho para eu parar tudo aqui. Então eu creio nesse Deus. Eu preciso confiar nesse Deus. Como foi dito pela diaconisa Daiane aqui, e o texto é de Abraão dizendo: olha, nós iremos, adoraremos, mesmo sabendo que Deus pediu um filho em sacrifício. Mas ele diz: nós retornaremos. E o apóstolo Paulo diz que ele cria em seu coração que mesmo dos mortos, Deus haveria de ressuscitar a sua semente. Então é sobre isso, é confiar a obra que Deus tem em nós nas mãos dele. O desejo ele tem de realizar, porque a vontade de Deus para nós, qual é? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode liberar isso sobre a vida de alguém que está do teu lado? Fala assim: sabe qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo de Deus a respeito da sua vida.
Agora o realizar também precisa estar nas mãos dele. Só entrega e fala: se o Senhor colocou esse desejo, se esse é o seu querer, essa obra é sua. Essa obra não vai parar por causa da minha intervenção. Se essa obra é sua, o Senhor vai dar continuidade nela, porque quem começou a boa obra é fiel para poder concluir. Não vai ser uma história inacabada. Diga isso para você mesmo. Põe a mão no seu coração e fala assim: a minha vida não é uma história inacabada. O arquiteto da minha vida é o Senhor dos exércitos, é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o arquiteto da minha vida, da minha história. Nas mãos dele não há nenhuma história inacabada, em nome de Jesus. Agora, veja, de novo, Paulo está preso, escrevendo aos Filipenses. Tanto aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, ele está preso, como o 2,13, que o querer e o realizar também é de Deus. Mas ele também nos dá uma informação, e eu quero caminhar para a reta final pensando com vocês nisso. Filipenses 2, 5 e 7. Paulo fala como exemplo, não ele, apesar dele estar numa condição ruim, difícil, mas o exemplo nunca é ele, necessariamente. Quando ele se coloca como exemplo, ele diz: é porque eu estou seguindo aquele que é Jesus Cristo. Então olhe para mim nessa situação, porque eu estou fazendo o que ele fez. Mas o exemplo que ele fala na reta final é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Versículo 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Verso 9: por isso, olha que coisa extraordinária, por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Nosso exemplo de exaltação é Cristo. Às vezes a gente quer alcançar a exaltação, quer alcançar a obra completa, e a gente quer a obra completa sem se humilhar. Não sou tapete do diabo, não é mesmo, não. Mas não é no pedestal que Deus vai te honrar. E o exemplo é Cristo. Ele está dizendo que nós venhamos ser como Cristo. Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não quis ficar como Deus no lugar de Deus, mas ele desceu, se humilhou, serviu, entregou, foi humilhado. Por que ele fez isso? Já parou para perguntar? A gente fala João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Cristo, na condição de homem, qual era o sentimento de um homem? Você daria a vida do seu filho por você? Vou nem falar por outra pessoa. Se alguém falar assim, ó aqui, pastora Carol, me dá aqui o Benjamin. Você quer ficar viva? Vamos sacrificar o Benjamin. Você daria a vida do seu filho para você ficar viva?
Quantos aqui daria a vida do seu, entregar o seu filho? Ó, pode tirar a vida aqui do meu filho aqui, ó, para eu poder ficar vivo. Ninguém faria isso. Só que Jesus sabia o que ele estava fazendo. E Jesus cresceu sabendo. Porque quando ele era garoto, 12 anos, a Bíblia diz que eles foram para uma festa em Jerusalém, chegou no templo, eles ficaram todos festejando, bênção, bênção pura. A caravana se arrumou e foi embora. 3 dias depois, o Zé e a Maria falaram assim: esquecemos um menino. 3 dias. Como é que esquece o menino 3 dias? Gente, a caravana cheia de gente. A gente critica e tudo, né? Voltou. Chegou no menino e falou: por que você fez isso com a gente? O que o menino falou? Você não sabe que eu estou aqui fazendo a obra do meu pai? A obra dele começou cedo. Ele já tinha consciência, ainda garoto, que ele ia sofrer, que ele ia padecer. Sabe para quê? Para fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Quando a sociedade olhar e falar assim: o Hélito não tem valor social, Carol não tem valor social, Tainá não tem valor social, Carlos não tem valor social, Cleo não tem valor social, Lincoln não tem valor social. Alguém grita lá do alto e diz assim: tem, eu paguei um preço por ele, eu fiz uma obra para poder salvar a vida dele. Ele disse: eu vou completar a boa obra até o dia da minha volta. Então, se você olha para dentro de si e fala: como é que eu vou conseguir? Talvez você não vai conseguir mesmo, mas quem vai conseguir é a obra de Cristo em você. É a obra de Cristo em nós. É a obra de Cristo na minha esposa, no seu esposo. É Cristo que opera. Essa obra é Ele que faz. E Ele pagou um preço. Ele entregou a vida dele para que essa obra fosse completa, para que ele pudesse, através da ressurreição, confiando, ele confiava que Deus haveria de ressuscitá-lo dos mortos. Agora, depois de ressuscitado, ele diz: o mesmo Espírito, que é o Espírito do meu Filho, o Espírito de Cristo Jesus, eu estou liberando sobre vocês. E as obras, e as mudanças, e as realizações que nós como seres humanos não conseguimos fazer, o Espírito dele está operando em nós. O Espírito Santo opera em você, o Espírito Santo opera na tua casa, o Espírito Santo opera na sua família. E aquilo que você não pode realizar, o Espírito Santo vai realizar em você, vai realizar na sua casa, vai realizar nos seus filhos, porque a obra que ele começou, ele vai terminar. De novo, ele não é engenheiro, arquiteto que larga as coisas pela metade, que abandona. Não, ele vai até o fim. 3 dias se passaram, pensaram que acabou tudo, e de repente a menina chega lá, Maria chega lá e fala assim: o que é que fizeram com ele? Cadê o corpo do meu mestre? E ele diz: porque você está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Eu não vou deixar a obra pela metade. Eu disse que ia padecer, eu disse que ia sofrer, eu disse que ia ser crucificado, mas eu também disse que ao 3º dia eu iria ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele não é um Deus de obras incompletas. Qual é a sua história? Ou qual é a obra que ele precisa realizar na sua vida? Ele é um Deus de obras completas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui da criação toda, mas Deus já está ministrando o seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar fazendo um convite para você. E o convite é um convite de entrega. Eu já tenho uma consciência de que Deus é um Deus que completa a obra que Ele começa.
Ele não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Você pode até não saber em qual etapa, mas de vez em quando Deus usa alguém aqui no altar, seja na palavra ou no louvor, porque Deus está falando desde o início do culto, para sinalizar, dar sinais para vocês. Essa é a etapa que você está. E às vezes passa batido, mas Deus continua operando em você. Mas a chamada final é: eu preciso confiar no processo de criação e de operação. Eu preciso confiar na obra de Deus em mim. Eu preciso confiar na obra de Deus no meu marido, na minha esposa, no meu filho. Eu preciso confiar no processo de Deus na minha vida. Os jovens, que a sociedade ou a geração que nós vivemos, XYZ, tem todas as questões aí sociais que se dizem, mas eu confio em um Deus que chamou uma geração para incendiar uma nação, para falar um evangelho, uma verdade que muda, que transforma, que liberta, que não tem barreiras sociais, assim como alcançou a Lídia, uma mulher rica, assim como libertou uma escrava sem condição social nenhuma, assim como alcançou um homem da lei. É um Deus que não tem barreiras para operar obras grandes. Mas eu preciso confiar nesse processo. Eu preciso confiar nesse Deus. E talvez você chegou aqui e por causa daquilo que se vê, da condição que se vive, da condição que está, que era o caso do Paulo, aprisionado. Mas diferente dele, muitas das vezes nós perdemos a confiança. A chamada de hoje é: confia no processo de Deus, porque aquele que começou essa boa obra, ele tem tempo para terminar. E eu quero orar com você. Se você tem algum projeto na sua vida, se você tem uma área da sua vida que você precisa ver a obra de Deus sendo realizada e acontecer, e mesmo que esteja distante da sua realidade, não se esqueça que esse é o querer dele e o realizar também é dele. Eu quero te convidar a orar. Não importa a impossibilidade, ele é o realizar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar com você. Qual é a área que Deus precisa agir? Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, você chega para cá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos.
veja que por causa daquela prisão, escuta o que eu estou te dizendo, que Deus constrói grandes realizações através do seu testemunho. Você vai compartilhar isso. Paulo diz que através da prisão dele, lá em Roma, no palácio, toda a guarda pretoriana, que seria inacessível de uma outra forma, agora estão conhecendo Jesus. Toda a guarda pretoriana que era inacessível, agora estão falando sobre Jesus, a ponto de que as pessoas agora não mais têm medo, mas até aqueles que por inveja, depois, se você quiser, eu quero muito que essa chama cresça no seu coração. Leia 4 capítulos apenas. Ele diz que agora começou. Como é que pode, pastor Carlos, ele está preso, o sofrimento dele motivar as pessoas a falar de Jesus? E ele diz que até aqueles que tinham inveja, por inveja, estão falando de Jesus por inveja, estão falando de Jesus por causa de coisa contrária. E sabe o que ele falou? Pouco importa se estão falando por inveja, se estão me criticando. O que importa é que o estado que eu estou gerou tanta confiança neles, mesmo preso aqui. Mas o Dabar não está preso, a palavra não está presa, o haja não está preso, a palavra de Jesus não fica presa, e ela foi liberada. Então ele disse, seja por inveja, seja por qualquer outro motivo, o que importa é que essa palavra seja liberada por todos os lugares. Então alguém que não gosta de você, alguém que não gostava de você, alguém que já falou mal de você, fica tranquilo, eu também já passei por isso, já falaram tanto mal de mim, e eu estou nem aí. O importante é que fale de Jesus Cristo. Alguém vai ter que olhar e vai ter que reconhecer e falar, olha, Jesus é na vida dele, Jesus é na vida dela. Olha que negócio, a gente pensou que ia acabar, pensou que ia destruir, pensou que não ia suportar, mas foi para frente, aconteceu. É porque Jesus está na vida desse povo, está na sua vida. Então agarre essa palavra, continue confiando. Ele que começou a boa obra vai terminar. Confia que Ele e dele é o querer e dele é o realizar. Mas se humilhe na presença dele, porque Ele exalta. É Ele que exalta, é Ele que te levanta. Da mesma maneira que Ele levantou Jesus, Ele vai te levantar. Quem toma posse dessa palavra pode dizer amém? Graças a Deus. Domingo nós temos mais um culto, e o último culto, se eu não estou enganado, é o último culto da confiança. Então prepara, porque o último culto da confiança vai confiar total. Vai confiar geral, vai ser algo tremendo aqui para a nossa vida, tá bom? Então domingo às 18 horas eu te espero aqui para o culto da família. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe sua vida, sua noite, e eu te espero aqui no domingo em nome de Jesus. Amém? Tenha uma excelente noite, gente.